Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. Amém, irmãos? Vamos orar então? Senhor, na tua presença estamos, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome por podermos estudar mais uma vez sobre a tua pessoa. Tu és um Deus, o nosso único Deus, mas também é um Deus trino, manifesto em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É em teu nome, ó Pai, que nós choramos. Guia-nos nessa manhã no estudo da tua palavra, da tua pessoa, para que possamos conhecer mais a ti, nos relacionarmos mais contigo e estarmos, ó Deus, buscando fazer a tua vontade para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos. Então nós chegamos no capítulo 3, cujo título é Deus é 1 e 3. Nessa concepção de que Deus é 1 e 3, o cristianismo é uma religião monoteísta ou politeísta? O que significa uma religião monoteísta? Que tem só um Deus. E uma religião politeísta? Vários deuses. Aqui no versículo que nós lemos, que nós memorizamos de Deuteronômio 6, 4, fala o quê? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós temos uma religião aqui monoteísta. Deus é um só. E nessa primeira parte do capítulo 3 do livro do Paul Washer, ele vai mostrar para nós justamente a relação de Deus com Ele mesmo. Deus é um só Deus. Ele é único. Ele é Senhor dos céus e da terra. Então, Ele é o único Senhor. Aqui embaixo, na nota de rodapé do capítulo da página 28, ele fala sobre a referência da unidade entre mais pessoas. Ele até fala a palavra hebraica echad, que se refere à unidade de mais de uma pessoa. Então, essa relação de Deus é uma relação divina, onde Ele se relaciona com Ele mesmo, em três pessoas. Não é simples, não é fácil, mas nesse primeiro aspecto nós vamos falar do Deus único e verdadeiro. Em Deuteronômio 4:39, vai falar também da relação de Deus com o espaço. Ele é único e Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há em nenhum lugar outro Deus semelhante a Ele. Ele é o único Senhor, o único Deus. Em Isaías 43:10 vai falar da relação dele com o tempo. Ele é o único antes, hoje e será o único Deus eternamente. Ninguém se compara a Ele, não há ninguém como Ele. Então nós encontramos nesse relacionamento nosso com Deus, Poxa, eu falo sobre as três palavras: saber, crer e entender, que a gente podia falar sobre conhecer, confiar e buscar. Uma vez que nós conhecemos a Deus, nós confiamos nele, cremos nele, nos apegamos a ele. E uma vez que nós cremos nele, confiamos nele, nós queremos buscá-lo mais, queremos saber mais quem ele é, queremos conhecer mais dele, certo? Então nessa unidade do Deus vivo, quando nós temos esse contato com Deus e passamos a conhecê-lo, nós passamos a confiar nele e a buscar mais dele. Deus é o Senhor e ninguém pode ser comparado com ele. Ele é único. Quando se fala de único, irmãos, aqui não tem nenhum igual, não há competitividade. Deus é o único Senhor. Deus é o único Deus. Deus é o único Criador. Certo? E é nesse aspecto que é revelado a nós, passado a nós, inclusive,
os 2 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. O que é isso? Não considere, não trate nenhum outro ser ou objeto como um Deus, porque só existe um Deus, o Senhor nosso Deus. É nessa relação, irmãos. E Ele, por causa disso, por ser Ele o único Deus, Ele não admite que nós tratemos outro ser ou objeto como Deus. Por isso Ele é zeloso, Ele é ciumento, e Ele jamais renunciará o direito dele de ser o único Deus, certo? É essa a concepção que nós temos. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode fazer vistas grossas para alguém que venera outro Deus, que idolatra o outro ser. Não, Ele não pode tolerar isso, certo? Justamente porque Ele não pode negar a si mesmo. O que os irmãos têm a dizer com respeito a essa primeira parte do livro aqui do Paul Washer, falando que Deus é um? Vamos lá, gente. Ânimo. Vamos lá, gente. Olhou pro Kaique, você ganha um microfone. Vai lá. Os irmãos estudaram esse capítulo? Tá devagar o negócio aqui hoje, hein? Ouviu um sim lá no fundo? Essa relação monoteísta da fé cristã, o que vocês têm a dizer sobre isso? Olha lá, o Kenny quer falar. Ou Glória. Bom, pastor, esse assunto é um assunto fantástico, referente a esse termo, né? Nós acreditamos em um só Deus, e diante dessas passagens que o Paul Washer está tentando esclarecer, que diante da Bíblia, a partir das Escrituras, nós temos total certeza de que existe um só Deus, pelo fato de este Deus mesmo dizer: eu sou um. Boa. Eu sou o Senhor verdadeiro e não há outro Deus além de mim. A palavra dele já é suficiente. A palavra dele é suficiente. E o Paul Washer, ele vai querer esclarecer isso. E depois ele vai querer comparar isso a outros deuses. E quando ele coloca isso na palavra de Deus, né, o Senhor mesmo escrevendo, dando essa revelação, todos os outros deuses são com D minúsculo. Sim. Ou seja, simbolizando que só tem um Deus. E diante disso, nós vemos que a partir das Escrituras e a visão moderna que nós temos, é que, eu perguntei ontem até, eu falei, me diz aonde Buda diz em algum escrito, dizendo com as letras maiúsculas, falando, me adore, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Eu falei, me mostra onde Maria, em algum escrito, com letra maiúscula, falou assim, ó, eu sou verdadeira, por favor, me adorem. Me mostra algum Deus, no Antigo, na Idade Média, qualquer um, que diz com todas as propriedades, em manuscritos, autenticados, com palavras dizendo, eu com todas as letras maiúsculas afirmo que sou o único Deus verdadeiro. Não existe. Todas as outras religiões são politeístas. Elas não só dizem que elas são deuses diversos, mas acreditam em outros deuses. Mas o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é aquele único Deus que diz, só há um Deus. E eu sou o verdadeiro, com todas as letras maiúsculas. Amém. Eu achei isso fantástico na definição de um só Deus. Amém. Olha só, o politeísmo está no coração do ser humano. Por isso, o cristianismo, se dizer monoteísta, já vai contra tudo o que nós, seres humanos, entendemos sobre divindade, ou desejamos buscar sobre divindade na nossa carnalidade. Porque nós somos politeístas, nós gostamos de ter vários deuses. Isso faz parte da nossa natureza, nós não gostamos de ter um só Deus.
num Deus supremo, um Deus Senhor sobre tudo e todos, um Deus soberano. Isso não faz parte de nós. Você pode ver na cultura de todos os reinos do mundo, quando não se trata do cristianismo, você tem o quê? Politeísmo. Tudo. Você vai ver a cultura da Grécia Antiga. Qual é a religião grega? Politeísta. Religião latina? Politeísta. Todas as religiões têm vários deuses. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essas religiões atribuem poderes a esses deuses, ela também atribui limitações a esses deuses. E como nós, quando criamos os nossos deuses, nós criamos os nossos deuses à nossa imagem e semelhança, nós imprimimos nesses deuses aquilo que nós gostaríamos de ser, mas nós não negamos a nossa limitação neles. Certo? Então você vai ver lá os deuses gregos, por exemplo, um deus é o deus do mar, né, o Poseidon, outro deus é o deus não sei do que, o deus do Hades, o deus disso, o deus daquilo. Então você segmenta o universo e dá ao universo uma partezinha para cada deus. E às vezes esses deuses brigam entre si, tem conflitos entre si, tem confrontos entre si. O que um Deus faz, o outro desfaz. Justamente demonstrando o que? Mostrando a nossa relação. Porque são deuses criados à imagem e semelhança do homem. E não o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós costumamos fazer isso. Por isso que é falado aqui, ó, o Porsche coloca que a pedra fundamental de toda a nossa fé é o fato de Deus ser o único e verdadeiro Deus. E como o Kenny falou, ele se apresenta desse modo. Não há competitividade, não há equivalência, certo? Não há ninguém que é páreo a ele. É você ou também você vai falar? Não, eu vou falar rapidinho. Nem só a respeito dos deuses gregos, né? Interessante é ver que até a pilantragem eles herdaram dos seres humanos, né? Até a pilantragem. Os caras é pilantra, desce aí na terra, faz filho com mulher, faz ficar mulher, depois vai embora, abandona, não paga pensão. Tá. Eu ia falar duas coisas, eu esqueci uma. Culpa do Kaique que trocou aqui. Mas a primeira coisa era com respeito ao politeísmo, aliás, a ser uma religião monoteísta, né? A Igreja Católica, ela é uma religião monoteísta, porque eles creem em apenas um Deus, assim como nós, né? Pelo menos é o que eles pregam. Mas, como você falou, tem essa questão do politeísmo em nós, tanto que eles têm um Deus e vários outros ajudantes, vamos pensar assim, né? E esses ajudantes segmentados, né? Também é segmentado. Um para causas urgentes, outros para causas... eu lembro que na época que eu era católica... O quê? Peguei bem no santo de devoção do pastor aqui. O William das causas urgentes? E eu lembro que que eu achava estranho. Eu falava assim, mas qual que é a diferença? Porque um é, por exemplo, das causas impossíveis, o outro das causas urgentes, outros das causas... perdidas. Eu falo, mas na prática, perdidas. Qual que é a diferença de um para o outro? Mas, enfim, eu sou longuinho. Mas você vê que realmente há por mais que existe essa profissão de fé, de ser um Deus só, existe essa ideia de que, mas para essa coisa, para esse tipo de causa, para esse tipo de bênção que eu quero, eu tenho, o santo tal. É esse santo aqui. E o que na prática demonstra ser um politeísmo, né? Sim. Mesmo que se você disser isso para um católico, é um sacrilégio, ele não aceita de forma alguma. Não aceita, mas na a prática... É isso que acontece. Né? Tá bom. Com relação a isso que nós estamos tratando, também é muito interessante que eles tendem a fazer uma divindade feminina. E essa divindade feminina, ela vai meio que ali estar em pé de igualdade, ser como que a esposa do Deus principal, né? Sim. Então, aconteceu exatamente isso no cristianismo. Ali no paganismo grego, você tinha Zeus e tinha a esposa de Zeus. Aqui a gente já vi algumas imagens assim horríveis a respeito disso. Você tem o pai, você tem tipo segura aqui, irmão. Você tem tipo um losango assim, ó. Então você tem o pai aqui, o filho à direita do pai
Aí Maria entre os dois, assim, sentada mais abaixo, e um pombinho assim em cima, representando o Espírito Santo. Então, como essa ideia politeísta ela é forte. Mesmo no cristianismo, o homem deu um jeito de introduzir o politeísmo. O politeísmo. Disfarçado, né? Amor, deixa eu só, antes que eu esqueci de Lembrou? novo. Fala. Lembrei. Outra coisa também que chama a atenção e que é contra a nossa natureza humana é o que Deus faz, dele como o Kenny falou, né, dele chamar para si essa ideia de que eu sou Deus. Porque ele não está preocupado com o que os outros vão achar. Nossa, como ele é egocêntrico, né? Então, Deus, ele é isso, então ele chama para si essa autoridade, né? Ele é o grande eu sou. E eu vejo que quando a gente vê essas religiões, a ideia que passa é que se esse Deus falasse isso, ele seria um Deus que as pessoas não iam aceitar ele, justamente porque ele acha que ele é melhor que os outros. Então, todo Deus que a gente vê nas outras religiões, ele precisa demonstrar uma certa fragilidade, como se fosse uma certa humildade. Então, coisas que a humanidade não aceita, é um Deus arrogante. E a gente vê que, por isso que existe tanta resistência quanto ao cristianismo por causa disso. Porque ele é muito absoluto nas coisas, muito pontual. Então, o homem não esse aceita. é o único Deus, pronto, acabou, não tem outro, não tem mais. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Sim. E essas coisas ofendem a natureza humana, por isso que a gente tem essa resistência de aceitar essas coisas, né? Boa. O Fábio. Então, quando você vai ver, tem o Richard Dawkins, não é? Que é o ateu, conhecidíssimo agora, né, na nossa época aí. O Richard Dawkins diz que o Deus cristão é um Deus extremamente arrogante, que é um Deus que se acha soberano, se põe como soberano, como Senhor de tudo e de todos, como o único Deus, né? Agora, é interessante você perceber que a arrogância, ela não está no fato de você ser absoluto como Deus e dizer eu sou o único Deus, eu sou Deus soberano, o Senhor dos céus e da terra. A arrogância está no fato de você não ser e você dizer que é. Isso, ó, Mas... o que o William disse é real, é como o Lula, né, que disse que você é a alma mais honesta do mundo, né? Então você se arrogar a algo que você não é, isso é arrogância. Agora imagina um ser que é realmente soberano, ele vai falar assim, ó, eu sou soberano, acabou, isso não é arrogância, isso é realidade. É que eu acho que o Dawkins fala isso por quê? Porque ele parte do pressuposto que o Deus cristão é um produto dos cristãos. Isso. E quando ele diz isso, ele está dizendo que os cristãos São arrogantes. Porque para ele Deus não existe. Porque se de fato Deus existe e ele é absoluto soberano, ele se declara como isso, acabou. É a verdade, né? Então, esse que é o problema do Dawkins, né? Que ele não parte desse pressuposto. O problema dele é a cabeça dele. Que não... Mas o que eu ia falar sobre o que você comentou, que não há outro equivalente a ele é o único Senhor, como a gente leu. E existe uma visão dualista do mundo, que é, às vezes, até entre o bem e o mal, que atribui ao Deus da Bíblia, que ele é o Deus do bem. É os maniqueístas, não são? E a Satanás, ele acaba sendo, sim, ainda que não declaradamente, mas a forma como as pessoas creem sobre o Satanás acaba demonstrando que, na verdade, elas creem como se ele fosse um Deus do mal. Isso. E que existe uma batalha entre o bem e o mal, entre dois deuses, o que é completamente errado. Mentiroso. Existe, de fato, um único Senhor. E Satanás está debaixo do senhorio e não faz nada que o único Senhor não permita que ele faça. Né? Perfeito, é exatamente isso. Então, quando ele se diz o único Senhor, ele é o único Senhor. Não existe rival, nem equivalente e nem rival, como o Fábio bem disse. Pastor, acrescentando aí a todos os pontos que os irmãos falaram, é muito interessante que Deuteronômio 4:39, que é o primeiro texto que o Porsche coloca, no próprio versículo, Deus deixa claro que existe uma impossibilidade de existir um outro Deus. Sim. Claro, tem primeiro a ver com o que o Kenny falou, por conta da autoridade divina dele de dizer, tudo aquilo que Deus diz é uma definição e não existe como anular aquela definição, porque ele é o Senhor do universo.
e porque também existe uma impossibilidade lógica de haver outro Deus. Sim. É interessante que ele usa, né, o Deus dos céus e o Deus da terra, ou seja, céus e terra são preenchidos por esse Deus, então não tem nem espaço para outro Deus, não existe a mínima possibilidade. Então, Exato. a gente percebe que não é nada de arrogância da parte Não. do Senhor em pronunciar essas coisas, é apenas mostrando a realidade das coisas, como elas são, né? Amém. É isso. Vamos passar para o próximo ponto. Quem mais quer falar? Tem 2. Vamos lá, gente, agilizando. Isso a gente passa do tempo e aí chega no final, não deu tempo. O que é mais maravilhoso aqui, né, que o Paul Washer tenta nos mostrar, né, é que o testemunho, né, inequívoco, né, e definitivo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, né? Acabou. Então, assim, isso é algo realmente maravilhoso, né, que nós vemos lá desde Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, até o último capítulo de Apocalipse, Sim. né? As escrituras, né, revelando e mostrando que só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Todos os outros são falsos, né, são vaidades, são vãos, são nada. Então, isso é impressionante, né? Amém. Isso, né, é nisso que está a nossa fé e a nossa confiança, né? E a gente tem que ter isso em mente, porque, irmãos, a gente costuma na nossa mente dividir Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que não é um assunto muito fácil, é complexo, mas eu lembro uma vez que eu estava discutindo com um dos meus irmãos e sobre a função de cada uma das 3 pessoas da divindade. E quando chegou na questão do Espírito Santo, essa questão que muitas pessoas oram para o Espírito Santo, né? Ó, Espírito Santo, ó, aquele Espírito Santo, né? O assunto era mais ou menos esse: se pode, se não pode, como que é, como que não é, se pode pedir em nome do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, ou se tem que ser só o nome do Senhor Jesus, aquela coisa toda, né? Que muitas vezes são úteis, mas em vários aspectos são inúteis esses debates. Mas enfim, eu lembro que a conversa encerrou quando foi falado, mas Deus é um só, né? Apesar dessas funcionalidades, dessas peculiaridades de cada uma das pessoas, a gente tende a fazer o seguinte, ó, esse e esse, divide. Cada um tem sua função. Não. Eu lembro de um estudo que foi feito uma vez numa igreja que nós frequentávamos, falando, quem que matou Jesus? Quem que ressuscitou Jesus? E se você buscar, tem passagens mostrando que as 3 pessoas estavam envolvidas em cada um dos eventos da nossa salvação. As 3 pessoas estão envolvidas em cada um desses eventos, né? Tem passagens que falam que o Espírito Santo habita em nós, mas tem passagem que fala que Cristo está em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se a gente parar para analisar, é Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é um só Deus. Ô pastor, exatamente aí, sobre isso que eu queria comentar, né? Eu me adiantei então. Adiantou, não, mas assim, a gente sabe que existem religiões que eles não têm Cristo como Deus, né? Como um profeta, assim por diante. Isso, exato. Assim, o pastor William comentando, nós podemos também fazer essa divisão, né? Sim. Só que nós cremos na Bíblia, né? Nós aprendemos que Deus é um só, né? Então o que ficou bem claro, principalmente nesse texto aqui de Isaías 43:10, é justamente isso, é o próprio Deus falando que antes dele não existiu ninguém, nenhum Deus, depois Amém. dele também nenhum. Então, por nós crermos na palavra de Deus num ponto igual esse aqui, nesse texto, nós descansamos nisso, né? Porém, é um assunto delicado mesmo, né? Sim. Só que só existe um Deus, mas como tem Cristo e Espírito Santo, ou seja, é os 3 em 1. Amém. Né? Não tem. Então, agora nós vamos entrar no assunto da Trindade. O assunto da Trindade, irmãos, ele é muito amplo, muito grande. Quando nós pegamos a nossa confissão de fé, o capítulo 2 fala sobre Deus e a Santíssima Trindade. Os 2 primeiros parágrafos falam sobre a pessoa de Deus, o único Deus. É o último parágrafo só que vai tratar sobre a Trindade. Só que não trata só em um parágrafo porque é um assunto simples, não. É que ali na nossa confissão de fé está resumido o assunto. Mas o assunto da Trindade é um assunto bastante complexo, tanto que a nossa mente, irmãos, ela não consegue alcançar, não dá para alcançar.
É algo muito elevado a nós. Muitas pessoas chegam para nós, principalmente testemunho de Jeová. Mas nem trindade, a palavra trindade nem está na Bíblia, mas a questão não é essa. A questão é o que significa trindade. Então trindade significa o quê? 3 em 1, 1 em 3. Então, a questão é o conceito. Do mesmo jeito que a gente não tem a palavra trindade na Bíblia, o que a gente tem na Bíblia é o conceito da trindade. E o que nós fizemos, o que os teólogos fizeram, foi só nomear esse conceito e colocar o nome de trindade. Mas o conceito de trindade está na Bíblia. Tanto que que o Paul Washer vai mostrar para nós aqui, vai salientar aquele trecho de Mateus 28, 19, da Grande Comissão, dizendo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um só Deus. Mas batize a pessoa levando em consideração o nome de Deus, ele de um modo completo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fala, Kaique. 2 coisas. A primeira é que quando uma vez o testemunho de Jeová, ele usou esse argumento comigo, falou que trindade não estava na Bíblia, eu falei, Jeová também não está lá na Bíblia, é uma transliteração. A palavra que é original lá não é Jeová, é Yahvé. E aí ele ficou meio... Você tá bom, hein? Não, porque não existe isso, essa palavra não tem na Bíblia, a sua também não tem. Mas então, eu ia também ler... Aí você pergunta se ele quer no livre-arbítrio, ele fala sim, mas no livre-arbítrio não tem também na Bíblia. É mesmo, né? É mesmo? Verdade. Então, aí... Isso é boa. Então, eu queria ler também Romanos 8, do 9 ao 11, que fala sobre o assunto anterior que o pastor Josué comentou. Diz assim: se porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele já falou que é o Espírito de Deus e falou que é o Espírito de Cristo. Aí no 10 ele fala: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí no 11 ele fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que está em vós e habita. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito daquele Cristo. Então a gente muitas vezes não sabe quem habita em nós, né? Sabemos, é Deus. Amém. Agora, com respeito à Trindade, nós vemos aqui a ordem de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo o nome de Deus, certo? E aí o Paul Washer vai apresentar várias passagens mostrando essa relação de unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, essa relação de igualdade entre eles. Irmãos, é fantástico isso. Porque se nós pegarmos para estudar a Trindade, temos o Credo de Atanásio. Eu queria até ler o Credo de Atanásio aqui, mas não dá, porque ele tem acho que 40 asserções lá. Então não tem como ler agora. Depois vocês peguem para ler o Credo de Atanásio. E aí nós vamos ver o quê? Uma relação de submissão entre essas pessoas, mas uma relação de igualdade entre elas, certo? Então, amados, seria uma blasfêmia mencionar o Filho e o Espírito no mesmo instante que Deus Pai, se eles não fossem iguais. Seria uma blasfêmia, Paul Washer coloca, mencionar o Filho e o Espírito no mesmo instante de Deus Pai, se eles não fossem todos iguais. Eles são iguais. É o mesmo que dizer o seguinte: batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Antônio. O que o Antônio tem a ver com isso? Estão percebendo? É colocar o Antônio no mesmo pé de igualdade. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte: se está falando para batizar em nome do Pai, é porque e o nome do Filho, é porque o nome do Filho está no mesmo pé de igualdade do Pai. O nome do Espírito Santo é porque os 3 estão no mesmo pé de igualdade. Certo? É igual uma criança falar assim, ó: a mãe disse para você sair do banheiro, desliga o chuveiro e sai do banho. Aí a criança fala assim: foi a mãe que disse. Ó, a mãe e o pai disseram para você sair do banho aí, ó.
sai do banho. A mãe, o pai e a irmãzinha lá falam para você sair do banho. O que tem a irmãzinha a ver com isso? O que ela está metendo bedelho na minha vida? Estão percebendo a relação? Então quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, está se colocando os três no mesmo nível de igualdade. É que a gente muitas vezes nós estamos tão acostumados com essas expressões que elas se tornam simplesmente expressões. Na nossa mente a gente não se atenta para isso. Mas o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se coloca as três pessoas no mesmo pé de igualdade. Alguém tem algum comentário sobre isso? Em cima me dá um empurrãozinho. Olha lá, vai lá, Kane. Dá lá o empurrãozinho. Depois que você dá o empurrãozinho, tem que ficar. Gente, calma, parou, vamos mudar de assunto. Eu não sei não, hein? Vai lá, Kane. Eu achei interessante, porque no seminário a gente chegou a ver algumas doutrinas, os irmãos que estudam, e eu achei interessante quando eles explicaram muito bem sobre o monarquianismo, o dinâmico e o modalista. Que ele vai dizer muito bem sobre isso daí, que eles não acreditavam de que havia esse pé de igualdade. Em Mateus 28, a gente vai ver que o nome de Jesus está primeiro do que o nome de Deus. Depois até o Porsche vai comentar isso no livro, né? Com que esse pé de igualdade. As três pessoas são um só nome. O nome de nosso Senhor Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Há esse pé de igualdade. E o modalismo, ele diferencia isso. Sim. Né? O monarquianismo, tanto o modalismo quanto o dinâmico, eles falam isso, que eles falam, não, Deus se manifestou de diversas formas. Isso. O Deus Pai é só existe um Deus. Só um Deus que se revela de modos diferentes. Se manifesta de formas diferentes. Isso, então, isso é muito interessante para a gente combater essa heresia. Sim. Né? Como se ele tivesse três máscaras. Como né? se tivesse três máscaras. E do outro lado, nós vemos o dinâmico que vai dizer que Deus é um só e que Cristo nasceu homem, mas ele deidou Deus. Ele deidou a Cristo. Ele adotou a Cristo. E aí Cristo passou a ser divino pelo fato dessa adoção do Pai para com o Filho. Então, quando nós vamos ver isso, você fala assim, beleza, mas isso foi na Idade Média. Não. Nós temos aquela religião, hoje em dia, que se chama Voz da Verdade. Eita, rapaz, você vai para o YouTube, hein? Você tá bombando. E o que eles dizem? A mesma coisa. Aquele pastor diz a mesma coisa. Eles são unicistas, né? E eles acreditam em um só Deus. Que Sim. Jesus foi dedicado, que a manifestação do Pai é diferente da manifestação do Novo e do Antigo Testamento. E nós vemos isto hoje, em nosso meio. Boa. Isso é um assunto que gerou lá atrás, mas que as ramificações desde lá de trás se impera até hoje. Igual o Kaique falou, nós temos essa igreja do Voz da Verdade, nós temos os Testemunhas de Jeová, nós temos diversas outras religiões que acreditam nesse Deus modalista, nesse Deus que ele não é ele é tem diversas máscaras, foi deidificando diversas pessoas que ele quis. Boa. E aí virou essa mesclagem toda. É isso aí. Mais alguém, irmãos? Entendamos que o Deus único e verdadeiro, ele existe em três pessoas distintas, porém iguais. Consegue entender? Não, nem eu. Certo? É algo que nós devemos crer e não duvidar. Por quê? Irmãos, quando nós paramos, nós nos desviamos dessa verdade, existem implicações. Implicações na fé cristã. De você colocar uma pessoa acima da outra. Não, todas são iguais. E essas implicações são fantásticas, inclusive no que diz respeito à relação entre as três pessoas da Trindade. Nós vemos que o Filho é submisso ao Pai. E o Espírito Santo é submisso ao Pai e ao Filho. E nessa relação de submissão não existe nem maior nem menor. Não é fantástico isso? E é o que Deus passa para nós nas nossas relações, é o que a Escritura passa para nós em nossas relações humanas. Isso que é incrível. Diante do Senhor, Ele faz distinção de pessoas? Não.
Mas e a pessoa que está numa posição que nós muitas vezes consideramos maior? E a outra que está numa posição de submissão, que nós consideramos menor? Não há essa divisão, essa diferença. Não é porque o marido é o cabeça do lar que a mulher, por ser submissa a ele, ela está num patamar inferior. Existe o quê? Igualdade. Essas coisas que a gente não consegue entender, certo? A gente não consegue entender, mas é essa relação que existe na Trindade. Esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, que supera o nosso entendimento. Vai lá, Luquinhas. Pastor, tem um exemplo na Bíblia que é bem legal, quando o rei Josias ele assume o reinado após ali Manassés, tendo em vista que Manassés ele criou um monte de altares, né? Fechou a casa do Senhor, criou um monte de altares. Com isso, o povo se desviou do único Deus, né? Sim. E o que o rei Josias fez? Depois que ele ficou sabendo que tinha a lei do Senhor lá dentro do templo, ele fez o pacto ali e fez todos jurarem diante de todos que iriam cumprir aquela lei. E muitas das vezes, pastor, na nossa vida, nós agimos dessa forma, nós criamos os ídolos nas nossas vidas, sem consultar o quê? A palavra do Senhor. E aí encontramos exatamente o que Josias encontrou, um monte de altares dentro dos nossos corações. Sim. Igual o livro que as irmãs estão estudando, Ídolos do Coração, vai dizer muito isso, que nós muitas das vezes não olhamos para o único Deus, que é o Deus da palavra, da lei, e olhamos apenas para os nossos pecados, olhando apenas para os nossos ídolos criados por nós mesmos dentro dos nossos corações. Amém. Então, o que nós devemos fazer? Semelhante ao rei Josias, pegar a lei do Senhor, analisar a lei do Senhor e ver que aquilo é o único Deus dizendo para nós o que devemos fazer. Só Amém. Assim nós vamos conseguir o quê? Vencer os nossos pecados através de Cristo na nossa vida. Amém? Muito bom, muito bom. Essa relação, irmãos, de conhecermos quem é Deus. Então, Paul Washer mostra para nós, Deus é um, mas Ele também é três. E nesse relacionamento trino de Deus com Ele mesmo, isso tem muita coisa, há muitos ensinamentos para nós nesse aspecto. Fala uma coisa, William? Pode falar. Então, como nós temos discutido aqui, né, com relação, sempre que esse assunto vem a ser tratado, nós percebemos que é um assunto central no cristianismo, como tudo que nós temos tratado, né? Cada vez que nós estamos tratando aqui, eu falo, nossa, a gente está estudando o assunto central, né? A gente tem vários outros assuntos, mas esse aqui é um assunto fundamental. Uma das coisas que a Trindade nos mostra é a importância da história da igreja, a importância desses homens que vieram antes de nós, de nós olharmos para a obra que esse Deus tem feito ao longo da história. O senhor citou o credo de Atanásio, né? Que é um credo de vários teólogos, depois de vários debates, depois de muito meditar nas Escrituras, da direção de Deus, formularam esse credo. Então, como é bom hoje a gente não ter que começar do zero, a gente ter esses pais na fé e ver como o Senhor, através da sua palavra, revelou quem Ele é. Isso é a maior de todas as bênçãos. Mas Ele também usou homens, capacitou esses homens, os inspirou, né, não de maneira infalível como as Escrituras, mas para interpretá-la de uma maneira que hoje, pela graça de Deus, nós temos segurança em que nós cremos, porque, digamos assim, nós não fomos enganados por vários hereges que surgiram e foram contando mentiras. Sim. Deus preservou a sua palavra e nos preservou também as suas interpretações fiéis, esses pastores e mestres que Ele nos deu ao longo da história, né? É maravilhoso. Fantástico, amém. Glória a Deus. É algo impressionante. Só mais uma coisa. E um grande problema da igreja moderna é justamente negar toda essa herança. Isso. Se você falar assim, o credo de Atanásio, que é isso? Isso é papista, é catolicismo. Não tem isso não. Aí eles vão e criam essas heresias que Jesus não é Deus e etc. Amém. Exatamente isso.
É interessante que quando nós olhamos para esse assunto, às vezes, levando até em consideração o que o pastor William falou, nós temos a tendência, às vezes, de considerar essa doutrina da Trindade como se fosse uma coisa um pouco abstrata, né, teórica demais. E quando nós olhamos para os puritanos, nós vamos perceber que essa é a doutrina mais prática das Escrituras, né, especialmente com Joe Owen, porque se trata de conhecer esse Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, e prestar adoração a cada uma das três pessoas da Trindade, né? E nesse aspecto, pastor, explorando aquele ponto que o senhor falou, é maravilhoso que nós temos também um exemplo em Deus de como nós devemos lidar nos nossos relacionamentos, né? Porque quando a gente olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, nós sabemos que não existe um subordinacionismo, né? Que é uma heresia também, de um ser menor do que o outro, sim, de modo algum, mas ao mesmo tempo a gente vê que é algo muito virtuoso da parte do Filho, por exemplo, se inclinar debaixo da vontade do Pai, amém, né? E amém, fazer a vontade do Pai, conquistando para nós a salvação, e o Espírito Santo também sendo Deus, amém, proceder do Pai, proceder do Filho também para cumprir essa obra gloriosa que é iluminar, né, lançar um feixe de luz sobre o Filho, para que todos agora possam adorar o Filho, possam se render ao Filho. Então isso é um modelo para nós de como Deus ele preza pela humildade, pela humilhação, né? Inclusive eu acredito que era isso que Paulo tinha em mente quando ele fala da gente considerar uns aos outros superiores. Amém. Porque considerar um ao outro superior não é porque nós somos inferiores ou porque o irmão é maior do que nós, mas é porque é algo que vem do próprio Deus e agrada ao Senhor, né? Então eu achei isso maravilhoso, porque tem muitas implicações práticas, né? A gente ficar meditando, tem muita coisa aí que nós podemos aprender e aplicar no nosso dia a dia. Amém, amém, Ricardo. Vai lá, irmãzinha. Pastor, uma coisa que eu estava lembrando aqui, comentei até com o Ricardo, um grande equívoco que a gente, né, tinha aprendido no pentecostalismo sobre a Trindade, é que quando chegasse no céu teria 3 tronos, né? Então, parece uma coisa banal, né? Mas é o que todo mundo crê lá. Uma vez a gente estudando a confissão em casa com a minha mãe, ela falou, não, como assim? Não vai ter lá o trono do Pai, o trono do Filho, o trono do Espírito Santo? Mas não é a Trindade, né? Então, são coisas que realmente são conceitos que mexem com tudo, né? Na nossa cabeça, né? Na maneira como a gente crê em Deus mesmo. Exatamente. Então, irmãos, o fantástico disso... o Edson quer falar, o Edson. O fantástico disso, irmãos, nós entendemos o seguinte: Deus é Deus, certo? Deus é Deus. E aí eu pergunto para vocês, quem morreu na cruz do Calvário? Deus. Filho, mas foi Deus, certo? Quem mandou o Senhor Jesus Cristo ao mundo por nós? Deus, o Pai, mas é Deus. Então, quando eu falo para vocês, a gente não pode deixar isso se perder. Quem é o Consolador? Deus. O Espírito Santo tem essa função. Nós tendemos a fazer o quê? A nossa tendência é pegar as funções de cada uma das pessoas e distingui-las devido às suas funções e separar cada uma delas. Isso é uma tendência, porque nós somos limitados, nós temos essa tendência, mas isso às vezes se torna ruim, é prejudicial. Nós devemos entender, sim, cada um tem as suas funções. Foi o Pai que foi crucificado? Não. Foi o Espírito Santo que foi crucificado? Não. Foi o Filho, mas é Deus sendo morto por nós, certo? Quem nos consola? Quem nos consola? É o Pai que nos consola? É o Filho que nos consola? É o Espírito Santo, mas é Deus que nos consola. Quando você vai para o Velho Testamento, você vai ver quem? Deus consolando o seu povo. Não é isso? Então, amados, a gente não pode, a partir das funções de cada uma das pessoas que são distintas, nós distinguimos cada uma delas. E, irmãos, isso é uma base fundamental para o nosso relacionamento, como eu falei e o Ricardo tornou a comentar. É uma base fundamental. Por quê? Porque, por exemplo, no casamento, nós também temos as nossas funções distintas.
O homem tem a função distinta dele, que é de suprir o lar, alimentar a mulher e os filhos, alimentar a família, certo? A mulher tem a posição dela de, como mãe, submeter ao marido, de, a partir da provisão que o marido concede, ela administrar bem o seu lar, né? Ela servir a família, cozinhando, limpando a casa, cuidando dos filhos. Então, essa funcionalidade não faz do homem alguém maior ou menor do que a mulher, e nem vice-versa, certo? Então, é isso que a gente tem que perceber. Tanto na funcionalidade dele, homem, de sair para trabalhar, ele continua sendo um com sua mulher. Ou na funcionalidade da mulher de servir o seu lar dentro da sua casa, ela continua sendo uma com o seu marido. E nós ainda temos a bênção ainda de ter Deus no nosso lar, juntamente conosco, de sermos 3, homem, marido, mulher e o Senhor Jesus Cristo no nosso lar. Amém? Então todas essas bênçãos, essa realidade da Trindade, ela é uma bênção muito grande para nós, certo? E ela nos ensina muito sobre a salvação. Sabe no que ela nos ensina sobre a salvação? Que Deus, sendo 3 pessoas, nesse relacionamento entre eles, entre essas 3 pessoas, Ele fez a provisão total e definitiva da nossa salvação. Se nós precisássemos fazer uma vírgula para que pudéssemos ser salvos, essa salvação já não seria mais trina. Seria uma salvação quadrina aí. Estão percebendo? A nossa salvação, ela é trinitária. Por quê? Porque quem planejou e quem executou e quem preserva essa salvação é só Deus. Só Deus. É obra exclusivamente dele. Nós não colocamos a mão. Porque se nós colocarmos a mão na nossa salvação, nós pervertemos ela. Certo? Deus Pai fez o acordo com Deus Filho. Deus Filho foi enviado ao mundo, viveu. Deus Filho morreu, ressuscitou. E quando Ele chega, Ele envia Deus Espírito Santo. Essa é a salvação completa. Nós estamos sendo preservados e perseveramos devido ao que? A obra do Deus Trino em nossa vida, desde o começo até o fim, preservando-nos até o dia da glorificação, quando Ele nos glorificará. Não é incrível isso? Então, não tentem colocar uma vírgula na salvação, certo? Se lá atrás eles tentavam colocar circuncisão, não tente colocar nada, porque é uma obra exclusiva do Deus Trino. Amém, irmãos? Alguém mais quer comentar alguma coisa? William? Ou o Edson está com o microfone, William, calma aí. Aqui na Bíblia Herança Reformada, né, falando sobre a Santíssima Trindade, diz assim, né, que a consideração cuidadosa da Escritura revela que essa doutrina da Trindade sustenta, modela e compõe tudo que a Bíblia nos ensina sobre Deus, né? Então, é a doutrina mais fundamental do cristianismo. Sim. Né? Então, por exemplo, o credo atanasiano vai dizer, né, que a fé universal é esta, que adoremos ao único Deus em Trindade, a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Então, essa é a fé verdadeira, né? E ler só mais um artigo rapidamente, que eu acho maravilhoso, né? É que ele diz assim, aquele, portanto, que quiser ser salvo, deve assim pensar em relação à Trindade, né? Então, veja como a doutrina da Trindade é fundamental na nossa Amém. fé, né? Sem uma compreensão correta, né, e bíblica da doutrina da Santíssima Trindade, não existe fé verdadeira. Mas também, como a nossa confissão diz, né, que a doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele, né? Amém. É maravilhosa essas palavras, né? Fantástico. E essa doutrina da Trindade, o mais assim sublime dela é que ela nos conduz à humilhação. A gente é humilhado constantemente diante dessa doutrina. Por quê? Porque a gente não consegue compreender. A gente às vezes já sentiram aquela sensação de que você está orando e orando errado?
E se parar para analisar, a gente sempre vai sentir essa dificuldade, porque a gente nunca vai ter na nossa mente, bem desenhado, o Deus trino e verdadeiro. A gente nunca vai conseguir. A gente sempre vai orar e nos relacionar com o Senhor dentro dessa nossa limitação. E isso é humilhante. É uma bênção para nós. É a humilhação de não conseguirmos alcançar quem Deus é. Apesar de nos relacionarmos com Ele e Ele conosco, através do Seu Filho, sempre sentiremos que está faltando algo até a glória, com a graça do Senhor. O William quer falar depois. Fala. Eu queria falar sobre a doutrina da Trindade, que muitas vezes nós, no nosso tempo, a gente não se preocupa muito com essa doutrina. Eu falo por mim mesmo, né? Porque antes do seminário eu não tinha essa visão da importância da doutrina da Trindade. Mas ela é extremamente importante e nós não conhecemos muito. Hoje você encontra com cristãos, até entre nós mesmos aqui, que você pergunta, e aí, por que Jesus é Deus? Aonde que está? Está na Bíblia? Aonde se tem pelo menos um versículo para me falar? E a gente não dá muita importância porque a gente não entende a importância disso daí. Sim. E os pais da igreja, eles entenderam essa importância e por isso que foi uma batalha ferrenha, né, nos primeiros séculos, porque a doutrina da Trindade ela tem muitas implicações. Eu queria trazer para os irmãos duas implicações da falta do conhecimento dessa doutrina da Trindade. Uma implicação que eu penso que é bem vívida hoje para nós, da doutrina da Trindade, é o seguinte: pelo fato dos crentes de hoje não conhecerem a doutrina da Trindade, o feminismo entra na igreja. Entende? Porque na doutrina da Trindade nós vemos que Deus, que nenhum é subordinado ao outro, que eles são iguais, mas eles são distintos, né, em suas posições, mas nenhum é inferior ao outro. E pelo fato dos crentes não entenderem isso daí hoje, o feminismo tem entrado na igreja. Sim. Por quê? Porque a mulher começa a olhar para o marido, por que eu não posso pregar? Por que eu não... Por quê? Por causa das funções que Deus determinou para cada um. Isso não significa de maneira nenhuma que o homem ele é superior à mulher em algum sentido, né? Então eu acho que talvez uma implicação seria essa. Outra implicação a gente vê no Oriente Médio, que é o quê? É aqueles homens que tratam as mulheres como se elas fossem nada. Tipo, extrema... Isso daí é por quê? Também pelo fato de eles acharem que de alguma forma o homem ele é superior à mulher, né? E não iguais. Sim, são muitos. Então, duas implicações que eu acho extremamente importantes. Tanto a opressão masculina sobre a mulher Sim. no Oriente Médio, como o feminismo entrando na igreja hoje, Sim. nos nossos dias. Muito bom. Sim, uma outra implicação, um erro que a gente deve evitar, mas que é comum. Eu já cometi esse erro algumas vezes aqui na igreja, meio que a gente se descuida um pouquinho e comete. Você orar assim, né? Pai nosso que estás no céu, obrigado por morrer por mim na cruz. Então você atribuir a morte na cruz ao Pai, né? E aí esse é exatamente o modalismo. É como se você dissesse, aquele lá que uma hora se chamou de filho, agora está se chamando de pai. De pai. Então ajuda inclusive nós a orarmos corretamente, né? Boa. Atribuindo cada um a sua devida obra, conforme está na Bíblia. Exatamente. E é por atribuir essas funções que muitas vezes a gente pensa em Deus ser distintos. Então você deveria, obrigado, Pai, por enviar o seu filho para morrer por mim. Né? Na cruz. É um cuidado que nós devemos ter. Amém, queridos? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Então nós vamos por encerrado esse capítulo, tá? Os irmãos que não estudaram, por favor, estudem. Existem muitas verdades fundamentais aqui. Na página 33, o Paul Washer vai falar sobre o resumo das verdades sobre a Trindade. E depois vai falar sobre as implicações, que nós tratamos algumas delas aqui. Tá? Estudem. Tentem acrescentar outras implicações, como o Kaique fez, como nós fizemos. Certo? Para que o estudo se torne cada vez mais rico. Amém? Se vocês puderem fazer isso nos cultinhos domésticos, irmãos, façam. Estudem esses capítulos que nós estamos tratando nos cultos domésticos. Você vai pegar 1 ou 2 cultos no máximo para tratar esses assuntos. Tá? Não? Pode ser 3 ou 4 ou até 5. A Marina falou que toda semana dela ela gasta fazendo isso. Amém, Marina? Amém.
É uma bênção também, é muito bom. Certo, irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Então ficamos para o capítulo 4, semana que vem, com o pastor William. Maravilha? Combinado? Vamos encerrar? William, você ora para nós para a gente encerrar? Por favor. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, na assistência do Teu Espírito Santo, ó Deus, pedindo que o Senhor aplique, ó Pai, esta palavra aos nossos corações, ó Deus, nos dê entendimento, esclareça as nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos crescer no Teu conhecimento, ó Pai. E à medida que nós sabemos que o Senhor é um só, nós venhamos, ó Deus, a Te amar mais, amar-Te com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, conforme o Senhor se revelou a nós, ó Deus, na Tua palavra, Deus. Ó Senhor, para que à medida que nós vamos conhecendo mais a Ti, ó Deus, se cumpra em nós aquilo que está escrito em Tua palavra, que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém. Que nós possamos então, ó Pai, ser um povo forte, ó Pai. Ó Senhor, forte em nossa comunhão contigo, ó Deus. Forte, ó Deus, para glorificar o Teu nome, ó Pai, e vivermos a nossa vida na esperança, ó Deus, de que um dia estaremos em Tua presença, Deus. Ó Senhor, como nós ouvimos hoje, ó Pai, que o Senhor é a nossa grande herança. Ó Pai, que nós possamos conservar a nossa fé e perseverar até o fim nela. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.